informações conflitantes, né, de um ao vivo para o outro ao vivo, a gente está apurando a informação para vocês ao vivo. Então, a Justiça determinou que as escolas públicas estaduais de Pernambuco pudessem retornar às atividades. O sindicato disse para a gente anteriormente que não voltaria. O secretário disse que as aulas vão voltar, sim. Presidente Fernando Melo, presidente do Sintep, acho que quem é telespectador agora do Balanço Geral, impossível não ter ficado um pouco confuso. O senhor ouviu tudo que o secretário falou. Como o senhor responde ao que ele disse de que as aulas vão voltar amanhã? A categoria, os trabalhadores e as trabalhadoras em educação da rede estadual de ensino estão em greve. Essa greve foi definida ontem por 92% das pessoas presentes na nossa Assembleia Virtual. Mais de 1.500 pessoas aprovaram por 92% a adesão a esse movimento, a essa greve. Nós já comunicamos oficialmente ao governo, nossa assessoria jurídica já está trabalhando para justificar a determinação da Justiça e a nossa posição nesse momento. Agora é importante a gente dizer que quem mais uma vez descumpriu o processo de negociação, a construção coletiva e dialogada que vinha sendo feita, não foi o Sintep. Nós temos vários itens que foram acordados semana passada e que vinham sendo acompanhados e executados em conjunto pela Secretaria de Educação e pelo Sintep. No entanto, a determinação, de novo, unilateral, para voltar no dia 21, essa determinação nós não vamos cumprir enquanto os acordos que são formalizados também não sejam respeitados. O senhor tem alguma informação que possa indicar, por exemplo, uma parcela dos professores vinculados ao sindicato que estão no grupo de risco, ou seja, gente que já tem alguma doença, gente idosa, que não possa voltar às atividades também por conta dessa realidade da pandemia, presidente? Nós temos sempre cobrado do Estado um documento, um protocolo que possa estabelecer de forma detalhada o que fazer com cada profissional que está colocado no grupo do risco. Então é importante que esse detalhamento oriente o gestor lá na ponta do sistema, na escola, como ele deve encaminhar essa situação de grupos de risco. Esse é um dos itens que não foi cumprido, que precisa ser cumprido, que precisa ser avaliado pela categoria, junto com os demais, para que a gente possa ter a segurança do retorno e receber com segurança o nosso estudante e o nosso profissional. Vamos ao estúdio do Balanço Geral. Fábio Araújo tem uma pergunta para o senhor, eu vou passar para o senhor. Jorge, o secretário está dizendo que as escolas vão ser abertas amanhã, que as aulas vão voltar. Aqueles professores que, porventura, não aderirem à greve, vão trabalhar normalmente, podem trabalhar normalmente, porque as escolas vão estar abertas? Aderirem à greve, vão trabalhar normalmente? Pode responder, por favor. O Sintep tem 30 anos de história, de luta, de resistência, de defesa da educação pública, dos trabalhadores e das trabalhadoras, sempre também observando a situação dos estudantes. Nesse sentido, todo esse período de luta e de história, nós nunca tivemos uma greve que tem 100% de adesão. Mas as nossas greves, elas sempre são apoiadas pela categoria. E nesse sentido, nós estamos enfatizando, amanhã as escolas públicas estaduais não terão aula. Os professores e as professoras estão em greve. Evidentemente que essa adesão, repito, nunca foi de 100%, mas a orientação é para que as famílias possam apoiar a nossa luta nessa greve em defesa da vida. Professor Fernando Melo, o senhor como presidente do Sintep, deixa eu fazer só um pedido. O senhor pode passar um recado para o governo do Estado? Qual a melhor maneira de viabilizar um novo diálogo para que ocorra um retorno das negociações, para que saia ganhando a categoria, saiam ganhando os alunos, os pais de aluno, os próprios professores e o próprio governo com retorno? É possível? Nós temos que voltar à retomada das visitas aos locais de trabalho. Visitar, fiscalizar, observar como estão as questões sanitárias e estruturais. Segundo, o governo dá um pequeno prazo, mas dá um prazo para que a gente possa analisar os dados que foram apresentados com relação à Covid-19 no Estado. Terceiro, a questão relativa à parte pedagógica, do antes, do durante e do pós-atividades remotas. Essa fase é a fase daquela atividade da pandemia, né? Se elas vão valer, o que elas vão valer, que nota vai ser atribuída, né? A validação das aulas remotas, o registro das aulas remotas, a documentação disso para a vida estudantil. Certo. E nós precisamos também garantir documentos que façam com que nós possamos normatizar esse trabalho remoto que o professor realiza. Então, o trabalho remoto precisa ser também normatizado
regulamentado para que a gente tenha tranquilidade no exercício dessa tarefa que os trabalhadores e trabalhadoras em educação exerceram agora estão exercendo durante esse período de pandemia. Na avaliação do senhor, os alunos estão aprendendo remotamente? Sim, não, parcialmente? O que o senhor acha? Nós temos críticas a esse modelo de aula remota. Nós temos críticas porque ela não é abrangente. O professor, na prática, ele teve que se reinventar, não teve um treinamento específico, não teve o equipamento adequado. Então, nós temos críticas, mas nada que não possa ser aperfeiçoado. E tudo isso também estava no acordo que nós fizemos. É preciso que a gente avalie a situação que nós temos nesse momento e também construir a possibilidade do calendário 2020 e 2021, assegurando cumprir essas lacunas em decorrência do ensino remoto. Ok. Obrigado pela presença mais uma vez com o senhor. Só um minuto. Parece que Fábio lá no estúdio ainda tem mais uma pergunta. Por favor, Fábio. Só para encerrar, presidente, de forma prática, o que é que precisa ser feito para as aulas voltarem ao normal? De forma prática. Para não ficar nesse impasse. O que tem que ser feito para as aulas voltarem ao normal? Responda. O governo precisa cumprir aquele cronograma que nós estabelecemos semana passada. Somente isso. Cumprir o cronograma do ponto de vista da visita das escolas, do retorno dos dados epidemiológicos, das questões trabalhistas e das questões pedagógicas. Se voltarmos a essa discussão, com certeza nós teremos elementos para que a categoria avalie a possibilidade do retorno. Professor, obrigado pelo resumo aqui com a gente no Balanço Geral. Fábio Araújo, é com você.